Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja mais uma vez com todos nós. Voltamos a este canal, fazermos uso, desta ferramenta importante para mais uma videoaula. E semana passada nós abordamos um pouco mais pausadamente com relação a Abraão, Gênesis no capítulo 12, porque dali tínhamos algumas coisas a abordarmos com relação à fé. Acima de tudo, Abraão é conhecido como o pai da fé. Precisávamos abordar de forma mais pausada, então, neste capítulo. Hoje, então, temos a aula de número 4 e precisamos aqui relembrar algumas coisas. Todas as vezes que formos passar adiante, precisamos dar uma relembrada. Então, vamos relembrar e ver também outros textos de forma mais rápida, que já abordamos que o desejo de Deus está implícito em todo o Antigo Testamento. O desejo da salvação, da obra missionária, ou a missio Dei, a missão de Deus. Desde o princípio, nos tempos o plano de Deus foi a difusão por toda a terra. Então, desde os tempos antigos, nós sabemos disso. Então, relembrando aí, Deus compartilhou seu plano com Adão e Eva, e da mesma forma com Noé, no texto de Gênesis 1, 28 e o 9, versículo 1, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Também temos aí a Torre de Babel, que foi a oposição do homem ao plano de Deus, como citamos, narramos aí, que dizia lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. O plano de Deus foi abençoar ao mundo através do povo judeu. Já no Gênesis capítulo 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais tarde, Deus escolheu a um homem. No Gênesis capítulo 12, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi o que nós lemos aí na última aula. Pois bem, o mundo estava à vista e a humanidade era o objetivo, qualquer que fosse a metodologia. Essa promessa, com seu desígnio de intenção universal, foi transferida no devido tempo aos patriarcas. Então, esse desejo de Deus de salvação, falando aqui com os nossos antepassados, é de cunho universal, é de interesse universal de Deus. E, por fim, acaba sendo transferido para os patriarcas. O patriarca Isaac também recebe essa mesma orientação. Gênesis capítulo 26, versículo 4, nós lemos aí, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então, temos Isaac recebendo a mesma promessa. Jacó, 2 capítulos depois, no capítulo 28, e o versículo 14, que diz assim, Gênesis 28, 14, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, claramente aí, Isaac e Jacó sendo reforçado, a promessa de Deus a eles também do seu desejo. De uma forma um tanto diferente, tão enriquecida quanto mais específica, Judá a herdou de Jacó. Está aí no capítulo 49 de Gênesis, versículo 10. Gênesis no capítulo 49 e no versículo 10, vamos ver aí o que foi que
Judá recebe de Jacó? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. A Bíblia está repleta, o Antigo Testamento repleto de referências às nações, aos povos. Então, o Judá herdou de Jacó e tornou-se o portador do bastão de comando de Israel, embora Levi tenha sido escolhido para o sacerdócio. Além de Judá ter recebido essa promessa de Jacó, na verdade, o Levi foi quem foi escolhido. A tribo de Levi é quem é escolhida para o sacerdócio. Assim, não há enfraquecimento na universalidade no período patriarcal. O desígnio e a intenção universais de Deus lhes são declarados enfaticamente. Então, nós vemos aí os desígnios de Deus sendo declarados. Deus está manifestando, se revelando a cada momento aos patriarcas, a cada um deles, o seu desejo universal de que as nações sejam alcançadas. No Antigo Testamento, a salvação caracteriza de uma forma única. Então, nós vemos aí. Primeiro, é sempre a salvação de Deus. Deus é um Deus de salvação. A libertação de Israel do Egito é um exemplo clássico, que Deus é um Deus de salvação. Deus já estava se manifestando a Israel no Egito como um povo peculiar seu. Já era um Deus libertador que está libertando seu povo. Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que liberta, não é? A autorredenção não tem lugar na história de Israel de forma alguma, como já falamos também anteriormente, não é? Aqui em Êxodo, principalmente, quando falamos daí da saída, que o Êxodo é isso, saída. Então, nós encontramos Deus libertando o seu povo, mostrando que Deus é quem liberta. O povo, de forma alguma, tem uma autorredenção. Se formos analisar a história, nós vamos encontrar aí alguns historiadores querendo juntar a saída do povo judeu do Egito com outro povo que existia ali, que foi muito rebelde, ao governo egípcio. E na história, os relatos que existem daqueles povos que são denominados Hyksos, ou os Hyksos, eles saem do Egito de forma natural, Eles acabam lutando contra o Egito e fogem do Egito de forma natural. O que, na verdade, a Bíblia não diz isso, Temos declarações e temos convicção do que a Bíblia nos ensina, de que a libertação do povo de Israel se deu devido ao fato de Deus os haver libertado. Então não cabe a autorredenção. O homem mesmo é quem resolve isso. Sempre foi e sempre vai ser o Deus que redime o seu povo, Deus que resgata, Deus que liberta. Deve ficar muito bem claro isso, Principalmente nós que lidamos com povos, com pessoas, com o evangelismo, com a Missio Dei, isso não pode ficar embaralhado na nossa cabeça, devemos ter muita convicção disso. Em segundo lugar, a salvação é uma salvação do pecado e suas consequências. Deus é capaz de salvar do pecado, da mácula do inimigo, da tragédia e do sofrimento. Então, Deus é o Deus que salva e Deus é quem salva do pecado e das suas consequências. Deus está lidando com o pecado na história e as consequências do pecado. Todo tipo de tragédia causada pelo pecado, Deus é capaz de salvar. Mácula, o inimigo, a tragédia e o sofrimento. Então, Deus está tratando com isso na história. Em terceiro lugar, é a salvação total do indivíduo, da nação, da raça e do universo. Então, já citamos também um pouco sobre isso, que existe o indivíduo, a nação, a raça e o universo.
Deus, de forma alguma, está lidando somente com uma nação, ou só com um povo. O desejo de Deus é o indivíduo, a nação, não é? E, por fim, todo o universo. Então, nós encontramos aí uma total redenção que resulta em uma transformação moral do indivíduo e da sociedade. Então, a redenção de Deus é total, não é parcial, ela é total. Ela abrange o homem, não é? E transforma o homem na sua totalidade, não é? Não somente na área moral, em todos os âmbitos. O desejo redentivo de Deus é alcançar todo homem e o seu convívio, tanto particularmente como em sociedade. É uma renovação radical do cosmos para conceber ou conceder sua fartura e riquezas à humanidade. Então, é uma renovação total, radical de Deus, para tudo, né? Para modificar tudo, para que haja essa bênção prometida para a humanidade. Deus quer levar a cabo isso, o fará, e a obra de Deus, a missio Dei de Deus é para que tudo isso se converja ou se convirja, haja uma convergência para tudo isso, né? Para a glória de Deus. Em quarto lugar, é uma salvação que resultará na subjugação total da maldade e do triunfo completo da paz, prosperidade, justiça e glória em uma amizade abençoada entre o povo de Deus com o seu Deus. Então, é uma salvação que resultará na subjugação, né? Tudo Deus subjuga, né? Ao triunfo. A maldade será vencida pelo triunfo completo da paz, né? Então, esta é a salvação que é demonstrada aí no Antigo Testamento. Na missio Dei de Deus, nós encontramos esse subjugar de Deus aí da maldade total para esse triunfar da paz. Em quinto lugar, é uma salvação baseada na redenção pelo sofrimento substitutivo. Isso está muito claro, como falei no proto-evangelismo de Gênesis 3,15, não é? Nós acompanhamos isso e vamos notando isso, né, por todo o Antigo Testamento, que a salvação ela está baseada numa redenção pelo sofrimento substitutivo, ou seja, vai haver alguém que substituirá pelo sofrimento, terá que haver sofrimento na substituição do pecador, como é demonstrado tão vivamente nos contínuos e variados sacrifícios. Bom, então, no decorrer do Antigo Testamento nós vamos ver aí os sacrifícios realizados pelo povo judeu, e eles são uma prova clara, uma demonstração vívida de que realmente a salvação acontecerá por causa da redenção pelo sofrimento de alguém. Vejamos ainda. Logo, Deus revelou a Moisés como eles seriam bênção para todo o mundo. Então, aí nós temos a era dos patriarcas, e agora nós vamos entrando um pouco mais na era de Moisés. Como é que Deus revela para Moisés isso, não é? Lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículos 3 ao 6, nós encontramos esse texto que diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 3 ao 6. Então, nós encontramos aí Deus falando com Moisés
e expressando o seu desejo para com os povos, declarando que não somente Israel é sua propriedade particular, mas todas as nações, todos os povos, né? Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, disse Deus. Neste momento, Deus é mais enfático quanto a toda a terra, não é? Inclusive as nações ser sua. Ele é enfático com isso. As nações lhe pertencem, são dele, não é? Israel não é, sua única posse. Israel não é a única posse de Deus. Encontramos nisto Israel não é essencialmente única, não é? Não é única. Ela é única, porém, em sua posição e missão. A posição, o posicionamento de Israel para com Deus é única, a missão é única. De Israel é diferente, não é? Ela é única. Porém, ela não é única em si mesma, na sua essência. Ela deve ser, Deus diz, de seu domínio, vivendo em uma relação extraordinária com Deus e acima de todos os povos. Então, se ser único aí do povo judeu, do Israel de Deus, é isso. É ser um povo que tem uma relação extraordinária com Deus, não é? Ela é de particularidade, de propriedade particular de Deus, para viver com Deus um relacionamento peculiar, não é? De forma extraordinária, acima de todos os povos. Ela deve ser um reino de sacerdotes, mediando entre Deus e as nações, a fim de compartilhar abundantemente com as nações e manifestar a glória de Deus. Então, Israel é o reino sacerdotal de Deus. Reino sacerdotal de Deus para manifestar a glória de Deus perante as nações. Israel deve viver na esfera de Deus. E enquanto estiver vivendo em meio às nações, deve organizar um ministério sacerdotal no mundo. Então, esse é o chamado de Israel. Viver na esfera de Deus, viver uma vida extraordinária para Deus no meio das nações. Esse é o chamado, né, de Israel. E logo encontramos então aí essa questão da esfera de Deus. Viver da forma do Deus verdadeiro, do Deus único. É certo que eles vivem em meio a nações politeístas, e Israel é monoteísta, não é? Eles não se tornaram monoteísta no Egito. Não é? Tem quem afirme isso também, que lá no Egito é que eles aprenderam com o faraó lá que quis ser monoteísta e por fim, depois algumas divindades e quis fazer lá somente um Deus, e querem dizer que o Israel aprendeu o monoteísmo dentro do Egito. Isso é mentira, é falácia, não é? Porque Israel sempre foi monoteísta e não aprendeu aí com a história. Foi Deus quem se revelou a Israel dessa forma e mostrando a eles que ele é único, ele é um só, né? Já começa desde lá da declamação do Shema, né? Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. Então, Deus sempre se revelou ao seu povo como Deus único, como sendo um só. Então, não aprenderam isso no Egito de forma alguma. Então, essa esfera de Deus aí é uma revelação de Deus para o seu povo. Enquanto estiver vivendo no meio das nações, deve organizar um ministério sacerdotal no mundo, não é? Ela deve ser o mediador de Deus no mundo. Nenhum sacerdote existe por si só. Ele apenas tem valor e significado como um mediador. Então, esse papel, essa função de nação sacerdotal, reino sacerdotal é essa, de ser mediador de Deus no mundo, não é? Israel tinha essa função, Israel tinha essa missão, não é? Na missão de Deus, Israel tinha a missão de ser um reino sacerdotal, que está no mundo para interceder entre Deus e o povo, entre Deus e essas nações, pelo padrão de vida, pelas leis,
pela moral, pela conduta, pela ética, pelo culto, pelo monoteísmo. Por tudo isso, Israel é quem faz essa função sacerdotal no meio do povo. Espera-se que o estrangeiro, muito importante isso também, para Moisés, aí como estamos falando do período de Moisés, nós encontramos isso. Espera-se que o estrangeiro una-se a Israel em uma mesma base e observe a Páscoa. Aqui a função sacerdotal, a função, né, de padrão, a função de ícone, não é, no meio das nações de Israel. No Êxodo, no capítulo 12, Êxodo 12 e o versículo 48, vamos ler. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, Israel tem uma ideia aí de junção de povos que não são eles mesmos, povos que vêm, os que estão de fora, querendo se unir à Páscoa, lhe era permitido, apenas acrescido do rito, não é, da circuncisão. Mas eles têm essa ideia e observam essa possibilidade, não é? Números no capítulo 9, no versículo 14, Números, capítulo 9 e o versículo de número 14. Diz assim: E quando o estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Então, é nítido aí que o estatuto deveria servir para ambos os povos, para o judeu e para o não judeu. Ambos deveriam observar o mesmo ritual, tinham que observar a Páscoa de forma igual. Não deveria haver acepção de nações ou nacionalidade, de acordo com o que está aí. Ele não será molestado. Quem? O estrangeiro, né? Não será molestado ou oprimido pelo israelita. Êxodo capítulo 22 e o versículo 21. Êxodo 22, capítulo 22 e o versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Era uma ordenança de Deus. Não oprima, não aflija o estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Então, eles deviam ter a hospitalidade com aqueles que são de fora, com os de outras nacionalidades. Então, isso é muito importante aí. O estrangeiro também deve ser informado de que sua oferta é aceitável. Números capítulo 15 e o versículo 14. Não é? Olha lá, que importante, que interessante também isso. Números capítulo 15, versículo 14. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Como vocês forem fazer, ele também deve fazer. Ele deve entender isso, que a oferta dele será aceitável. Olha que interessante isso. Isso é muito importante, muito esclarecedor. Números capítulo 15, versículo 14. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Então, Deus aceitava a oferta do estrangeiro. E eles deviam saber disso. O povo de Israel, como nação sacerdotal, devia se deixar entender isso às outras nações.
Isso é muito importante. Deus não era um Deus exclusivo, peculiar de Israel. Ele está dizendo aí claramente que era para haver abertura para as outras nações, porque ele não faz acepção de povos, nem de nações, nem cultura. Ele também deverá ter um julgamento justo perante os juízes. Deuteronômio capítulo 1 e o versículo 16. Olha lá, os direitos do estrangeiro, das nacionalidades que não a de Israel. Deuteronômio capítulo 1, versículo 16, que diz assim: E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. O juiz devia julgar de forma correta, com justiça, os nacionais e os internacionais. O nativo e o estrangeiro deviam ter direito ao mesmo juízo. Não devia haver juízo facilitador. Não podia haver injustiça. Deus nunca foi a favor da injustiça. Não é? Nunca foi a favor da injustiça. É assegurado a ele a terna atenção do Senhor, juntamente com a viúva ou com as viúvas e com os órfãos. Capítulo 10 aí de Deuteronômio, versículo 18. Deuteronômio 10, 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Muito também interessante aí a justiça de Deus, como é que funciona, não é? O órfão, a viúva, ele ama o estrangeiro, né? Ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Ele pode livremente compartilhar o pacto com Jeová e permanecer perante o Senhor. Capítulo 29. Deuteronômio 29, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 11. Os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água. Olha que interessante. Tanto os meninos, as mulheres, o estrangeiro, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água. Então, todos eles, ele está falando da aliança aí nesse texto, né? Todos eles são convidados à aliança com o Senhor Deus, compartilhando o pacto com Jeová, para permanecer perante o Senhor. E ele será reunido ao resto do povo para receber a instrução da lei. Olha que interessante aqui, ó, um texto, mais um texto missionário, né? 31:12, que diz aí: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos, os estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Deus junta, une, quer agregar, não é? Quer trazer para o centro os estrangeiros, os que não são dos nossos povos, no papel de Israel aí no período mosaico. Deus ama o estrangeiro, quer incluí-lo na Páscoa, quer incluí-lo no serviço que eles prestam a Deus, eles podem participar. Deus não os exclui, Deus os inclui em todo o serviço do povo judeu. Então, nós compreendemos aqui na era mosaica. Por fim, o ministério transcultural é evidente através de todo o Antigo Testamento. Se nós lermos aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17 e no versículo 9, que encontraremos aí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e o versículo de número 9.
Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, no livro dos Reis, nós encontramos aí outra nação. Uma mulher de outra nação que vai sustentar o profeta de Deus. Deus trabalhando por entre as nações já no livro dos Reis, não é? Trabalhando por entre as nações, providenciando sustento para o profeta fora de sua nação, numa nação vizinha, não é? Então, é muito importante também guardarmos isso. Se Deus prepara uma viúva para um profeta judeu numa outra nacionalidade, é porque Deus tem projetos com outras nações, não é? Deus usa pessoas de outras nacionalidades, Deus ama as outras nacionalidades. Nós não podemos ser um povo exclusivista, meus irmãos, de acharmos que só o nosso Brasil pentecostal privilegiado, queridinho de Deus. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, não é? Deus ama outros povos, Deus tem projeto com outros povos. Recentemente eu estive na Argentina e ali, juntamente com a missionária, minha esposa também estava junto, e um homem que eu não sei de onde, porque a cidade que estávamos era a cidade ao lado da cidade de nossa missionária, não é? Ela morava numa cidade, nós fomos uma cidade vizinha, e sentados numa praça percebi que um homem nos olhava. Posteriormente fomos à sorveteria com os meninos da missionária, e lá dentro da sorveteria percebi que aquele homem entrou também na sorveteria. Ao sair da sorveteria, a missionária me perguntou se eu tinha percebido que aquele homem nos seguiu, e eu disse que sim, e ao olharmos para ele, ele pediu que esperássemos, deu com a mão, não é? Nós do lado de fora, olhando para dentro da sorveteria pelo vidro, ele deu com a mão e pediu para esperarmos. Quando ele veio na nossa direção, ele tinha uma aparência de uruguaio, algum povo latino que não argentino, porque o argentino é diferente, e ele veio na minha direção, e ele pegou na minha mão, e quando ele pegou na minha mão, ele começou a chorar. E ao chorar, Deus abriu a boca dele e falou comigo, em frente àquela sorveteria, numa cidade lá na Argentina. Então, Deus não é particularidade nossa. Deus é o Deus das nações, Deus é o Deus dos povos. Deus não só usa mim, Deus não só usa vocês. Deus usa quem Ele quiser em qualquer lugar. Deus ama os povos. Ele é poderoso, não é, para fazer isso. Por isso está nos chamando, nos convocando para essa obra maravilhosa. Então nós encontramos aí a questão da viúva de Sarepta, que foi usada. Temos um outro caso aqui, que é o caso de Eliseu e Naamã da Síria, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Esse é um caso também muito importante, muito interessante, que não devemos deixar passar. No capítulo 5, né, versículos 1 em diante, diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: Esta a sua senhora. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Pois bem, a história parece que está falando de
do Naamã e da sua cura. O fato maior não é isso, não é? Não, alguém pode dizer, não, lá vai o irmão Silvio querer inventar coisa. Não é inventar coisa. Se você prestar atenção, os capítulos anteriores, nós encontramos falando sobre crianças, não é? Nós vemos aí claramente falar sobre crianças. No capítulo 4, nós encontramos isso, não é? A mulher que procura o profeta por causa de seus filhos, não é? E a sunamita e seu filho. Então, claramente, quem escreveu aí está querendo nos mostrar algo além de uma cura de um homem. O fator principal não é a cura de um Naamã, um sírio, né? Ele está falando de crianças. E quando ele chega no capítulo 5, não é diferente. A tropa do exército da Síria saiu para procurar despojos, como era costume deles, né, invadirem alguns vilarejos e roubarem coisas e levarem embora. E eles invadiram um vilarejo judeu. E lá tinha uma menina. E eles então, saqueando aquele vilarejo, tomaram aquela menina e a levaram. São uma nação ímpia, não é? E levando essa menina, eles presentearam o capitão. O capitão do exército deles foi presenteado com uma menina e talvez algumas outras coisas que eles saquearam nesse dia. A menina, então, é um presente de guerra. E a mulher do capitão é quem fica com o presente. A história, então, faz questão de dizer, se nós não prestarmos atenção, que essa menina, então, ela tem um comportamento dentro da casa, não é? Ela tem um comportamento dentro da casa que revela tudo para nós. Porque diz o texto que ela é menina. Se formos fazer uma exegese, analisarmos os originais aí, nós vamos descobrir que ela é uma adolescente. Então ela tinha plano, tinha tudo pela frente, não é? E ela foi então saqueada da sua família, foi saqueada de sua família e agora está em um outro povo que não é o seu, ouvindo uma língua que não é a sua, com costumes que não são os seus. Isso diz muito de missões, irmãos. Isso é muito importante. É muito importante. Eu tenho vivido isso aqui no campo missionário. Isso é uma experiência fantástica. Fora da sua cultura, outra língua, outros costumes. Você vendo pessoas na casa que têm poder para te libertar, mas não fazem. Preferem seus serviços. E ela podia muito bem desejar o mal de Naamã. Podia amaldiçoar Naamã. Só que o Deus que essa menina conheceu dentro do seu lar, dentro da sua casa, não é como os deuses das nações vizinhas. Essa menina foi ensinada acerca de Deus dentro da sua casa, pelos seus pais, e agora, no campo que ela está, ela desenvolve, demonstra o Deus que ela conheceu, o Deus que ela serve, o Deus que os pais conseguiram ensinar a essa menina. Ela tem um comportamento digno de, ao invés de desejar a morte do estrangeiro, ela desejar a vida. Ela quer que ele viva, ela não quer que ele morra, não é? Como hoje, infelizmente, muitos pensam assim, muitos, inclusive os crentes pensam assim, muitos, dentro das igrejas, não é? Porque se não fosse assim, estariam completamente envolvidos com a obra missionária. Como é que nós podemos pensar que alguém pensa diferente dessa menina, sendo que eles, ao olharem Israel bombardeando os muçulmanos, eles concordam que aquele povo mereça, ao ver um tsunami destruir o povo ali do Oriente, também
da Índia, daquele pessoal ali próximo à Índia, dizer que eles também merecem morrer. Então, o comportamento dessa menina diz muito para nós, porque ela não quer que o pagão, que o ímpio, aquele que não confessa a mesma fé que ela não quer que ele morra, ela quer que ele viva. Que sentimento missionário que essa menina tem, meus irmãos. Que coisa mais tremenda. Ela podia desejar a morte daquele homem, ela quer que ele viva. E você? Você quer que o hindu morra? Você quer que o budista morra? Você quer que o espírita kardecista morra? Você quer que o umbandista morra? Você quer que o católico morra só porque ele tem ídolos na sua parede? Se você pensa assim, você não entendeu nada da palavra de Deus. Não está apto para pregar o evangelho. Não está apto para cumprir a missio Dei, a missão de Deus. Porque essa menina foi colocada aqui nesse texto para isso, para mostrar para nós que Jesus nos ensinou: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ela está aqui para nos ensinar isso. Muito será usado de misericórdia para com aquele que muito usou de misericórdia. Simples assim. Quero que saibais o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Ela está aqui para nos fazer ver o que os discípulos de Jesus não entendem quando querem, chegando a Jesus e diz: Senhor, quer que nós oremos ao Senhor Deus e desça fogo do céu sobre esses samaritanos que não quiseram nos receber. E Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? A missão de Deus não cabe egoísta, não cabe egoísmo, não cabe gente que acha que leu algumas vezes a Bíblia e já entendeu a palavra de Deus e começa a excluir aqueles que não concordam com o seu entendimento acerca da palavra. Não foi você que escreveu a Bíblia, não fui eu que escrevi a palavra. Foi o Senhor Deus quem deu a homens a palavra de Deus. E se Deus ama as nações, nós devemos amá-las com o coração de Deus. Não é porque eu li aqui algumas normas de doutrina bíblica que eu devo condenar aqueles que não andam segundo essas normas. Meu coração deve ser misericordioso e deve andar pela misericórdia. Ao descermos do barco, colocarmos a planta de nossos pés em terra estranha, seja aqui na nossa Jerusalém, na Judéia, na Samaria, ou seja, nos confins da terra, oxalá, queira Deus que o nosso coração esteja enternecido como o do Mestre, que consegue olhar para aquela multidão de gente e ver que eles são como ovelhas que não têm pastor, que não são meros hindus, que não são meros muçulmanos, que não são meros budistas, kardecistas, umbandistas, católicos, que são gente que não tem pastor, que são ovelhas que seguem o que seguem porque não tem alguém para lhes ensinar a verdade. Ah, mas alguém já ensinou, eles seguem o padre, seguem um líder deles e sabem o que estão fazendo. Porém, Jesus moveu-se de íntima compaixão por essas pessoas todas que foram ensinadas erradas também. Eles também foram ensinados errados pelos rabis judeus, pelos líderes de seus povos, porém Jesus moveu-se de íntima compaixão por eles. Se o seu coração não conseguir se mover de íntima compaixão, como dessa menina, missão vai se tornar um peso para você, vai se tornar um fardo. Porque amar o companheiro aí de quarto às vezes já é difícil, amar alguém da base já é difícil, amar o crente da igreja que convive com a gente na mesma congregação tem vezes que parece ser difícil. Como é que a gente vai amar alguém que nos levou preso, alguém que nos cativa, nos faz cativo, que pode nos libertar e não faz?
essa menina fez isso. Pela fé que ela teve, pelo Deus que ela foi ensinado, ela propôs à sua senhora falou ao seu esposo, o capitão do exército da Síria, foi ao seu rei. O rei da Síria, ou outra nação, essa menina está no centro da vontade de Deus, no reino da Síria, sendo instrumento de Deus, instrumento de misericórdia. O capitão vai ao seu rei, o rei da Síria. O rei da Síria ouve o capitão, o comandante, escreve uma carta, sela com seu anel de selar, entrega, dá a ele presentes, e eles caminham rumo ao rei de Israel. Duas nações estão dialogando por causa de uma menina. Nações estão conversando por causa de uma menina. Por causa da necessidade de um homem, uma menina estava lá. E, por fim, conhecemos o restante da história. Certo é que no versículo 15, olha o que encontramos no versículo 15, para encerrarmos. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Olha o que a menina fez. O Deus da menina fez. O Deus de Israel quer que esse testemunho desse homem, desse Naamã, seja o testemunho de outros comandantes de exército de outros países. Que Deus nos leve, irmãos, a esses lugares. Que Deus leve os irmãos a esses lugares. Que nós possamos saber ser misericordiosos, ter o nosso coração aberto, não é, a misericórdia, o miserocardio, né, o significado miserocardio, coração voltado para o miserável. Que o nosso coração esteja aberto a isso, a estar nos lugares corretos, prontos para exercer misericórdia, e que a gente possa levar generais de exércitos a confessarem que só existe um Deus, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é Deus e não há outro em toda a terra, louvado seja o seu nome. Que o Senhor Deus faça isso. Que nós encaremos a missão assim, a Missio Dei assim, na probabilidade de sermos colocados dentro de casas de generais, a conversarmos, a almoçarmos, a dialogarmos com secretários de estados, de países, de estados do nosso país também, que eu sei que esse é o desejo de Deus. Quando temos o Deus verdadeiro, uma doutrina verdadeira e, acima de tudo, um amor verdadeiro e um coração como o do Deus missionário. Que Deus a todos abençoe e que nós possamos nos encontrar numa próxima aula. Eu ainda falaria aqui, segundo o plano de aula, vocês vão ter em mãos aí sobre a oração de Salomão na consagração do templo, porém eu me excedi aqui um pouco e não vai dar tempo. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se o Senhor Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.